pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então vamos adiante? Vamos começar a nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior, certo? Nós fizemos uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. Estão lembrados? E o que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos fazer algumas resoluções de problemas envolvendo o nosso sistema de numeração decimal. Vocês podem estar estranhando que eu não falei nada sobre a correção da tarefa de casa. Então não se preocupem, deixem aí no caderno. Nós vamos retomar essa tarefa de casa na próxima aula, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a escrita de números. Então deixem aí guardadinho, porque na próxima aula nós vamos retomar essa atividade e fazer a correção dela, ok? Então, vamos às resoluções de problemas, certo? Então, primeira atividade. Essa primeira atividade eu vou realizar junto com vocês, ok? Daí as próximas eu vou dar um tempo para vocês realizarem e a gente depois faz a correção como a gente normalmente faz. Mas essa primeira atividade eu vou fazer juntinho com vocês, ok? Então, primeira atividade. Considere o número abaixo e em seguida responda. Então, é um número grande aí que tem 6 ordens, certo? Então, vamos ver qual é a primeira pergunta. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 2? Então, essa é a primeira pergunta. Então, a gente vai localizar o algarismo 2 e vamos ver qual é o nome da classe. Mas para facilitar a resposta desse item, o ideal é a gente utilizar o quadro valor lugar. Então espere um pouquinho que a gente vai fazer junto. Vamos ver aqui o item B. Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Então a gente, lá no quadro valor lugar, a gente tem a posição e o nome de cada uma das ordens. Aí fica mais fácil da gente localizar o algarismo que está na ordem da dezena. Algumas pessoas já conseguem olhar e já observar e ver de cara qual é esse algarismo. Mas se tiver difícil, às vezes facilita muito a gente observar o quadro valor lugar. E temos mais um item, o item C, que quer saber quantas unidades vale o algarismo 3 nesse número que está aí, certo? Eu nem vou fazer a leitura dele, porque depois a gente faz utilizando o quadro valor lugar, porque daí a gente consegue fazer a separação desse número em classes, vai facilitar a leitura, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta A e ela quer saber qual o nome da classe que pertence ao algarismo 2. Então, é esse algarismo aí, que é o 2, ele não aparece em nenhuma outra posição, não tem repetição desse algarismo, e aqui está o quadro valor lugar. Então vamos organizar esse número no quadro valor lugar. Então o algarismo 1 é o algarismo das unidades simples, o algarismo 8 está nas dezenas, o algarismo 0 está nas centenas, isso quer dizer que nós temos uma ausência de centenas, certo? O algarismo 3 está nas unidades de milhar, ali na quarta ordem. O algarismo 2, que era o que a gente queria saber, né, qual é a classe dele. Eu vou colocar primeiro o algarismo 6 e a gente já faz a resposta aí desse item, certo? E por último aí o algarismo 6, que está na sexta ordem, que está nas centenas de milhar. Mas vamos ao que interessa, que é o algarismo 2, certo? O algarismo 2 está na classe dos milhares. Então essa é a resposta, ó. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 2? Esse algarismo pertence à classe dos milhares. Por que ele pertence à classe dos milhares? Porque ele está na quinta ordem. Todo número que pertence à quarta, quinta ou sexta ordem vai pertencer a essa classe dos milhares. Vejam que a gente já fez também a separação desse número em classes e ordens, então já fica mais fácil da gente fazer a leitura, porque eu sei que depois do algarismo 3, como esse número é da classe dos milhares, eu tenho que acrescentar a leitura desse número a palavra 1000. Então, lendo esse número, fazendo a leitura dele, ele fica da seguinte maneira:
623.081, certo? Então, não esqueçam de acrescentar depois do algarismo 3 a palavra 1000. Lembrando que a gente não fez ali a leitura da centena, porque há uma ausência de centenas ali na classe das unidades simples, certo, pessoal? Então, vamos para o item B. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? Então, fazendo novamente a organização desse número no quadro valor-lugar, a gente vai observar que o número, o algarismo que representa, que ocupa a ordem das dezenas é o algarismo 8. Então, estava perguntando quem está ocupando essa ordem, e essa ordem é ocupada pelo algarismo 8. Esse número está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, o algarismo que ocupa a ordem das dezenas é o algarismo 8. Lembrando que esse algarismo, como ele ocupa a segunda ordem, quer dizer que ele representa 80 unidades, porque uma dezena corresponde a 10 unidades. Como nós temos 8 dezenas, então 8 vezes 10 vai corresponder a 80 unidades, certo? E vamos para a última perguntinha. Quantas unidades vale o algarismo 3? Então, mais uma vez, a gente organiza esse número no quadro valor-lugar, porque daí vai ficar bem fácil da gente verificar quantas unidades vale esse algarismo. Então, vamos lá, organizando aqui no quadro valor-lugar, nós vamos ter o 1 na primeira ordem, o algarismo 8 na segunda, o 0 na terceira ordem, indicando a ausência de centena, o 3 na quarta ordem, o algarismo 2 na quinta ordem e o último algarismo, que é o 6, na sexta ordem. Nós queremos saber sobre o algarismo 3. Quantas unidades vale esse algarismo? Então, esse algarismo ele está na quarta ordem, ele está na ordem das unidades de milhar. Isso quer dizer que o algarismo 3, nessa posição, representa 3 vezes o 1000, porque ele está nas unidades de milhar. Então, naquela posição, cada algarismo vai representar 1000 vezes o valor dele. Então, nós temos aí 3 vezes 1000, que é igual a 3000. Então, o algarismo 3, nessa posição, na quarta ordem, corresponde a 3000 unidades. Certo, pessoal? Então, nós vamos para a próxima atividade. E daqui para frente eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a resolução, para ver o que vocês conseguiram entender do sistema de numeração até o momento, certo? Aí dá aquele tempinho, a gente faz a correção, eu dou um tempinho para vocês realizarem a correção se for necessário, certo? Então lá, atividade 2, questão 2. A América do Sul já teve 42.490 clubes de futebol registrados, certo? Pode ser que tenham mais, mas registrado era esse número aí, né? 42.490 clubes registrados. Nesse número, qual é o valor do algarismo 2? Como vocês já fizeram um registro no caderno do quadro valor-lugar, vocês podem utilizar à vontade, gente, porque ele facilita e muito a resolução das atividades que a gente vai realizar hoje, certo? Para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou dar algumas opções para vocês de resposta. Lembrando, só tem uma resposta correta, certo? Então, a gente quer saber qual é o valor do algarismo 2 no número 42.490. Nós temos como opções letra A, 2 unidades, letra B, 20 unidades, né? Letra C, 200 unidades ou letra D, 2.000 unidades. Então, qual é o valor do algarismo 2? Vou dar um tempinho para vocês rapidinho, a gente já volta com a correção, ok?
Vamos à correção dessa atividade, pessoal? Então, vamos lá. Vamos utilizar o quadro valor-lugar, porque facilita muito a resolução da atividade. E nós vamos organizar esse número, 42.490, no quadro. Então, nós temos 0 unidades, né, fazendo a leitura de trás para frente. Nós vamos ter o algarismo 9 nas dezenas. Tem 2 algarismos 4, um deles está nas centenas. Temos o algarismo 2 nas unidades de milhar e o outro algarismo 4 nas dezenas de milhar. Nós queremos saber qual é o valor do algarismo 2 nesse número. Então, está aqui esse número. E ele está na ordem das unidades de milhar. O que a gente sabe? Que nessa posição, cada número representa 1000 vezes o valor do algarismo. Então, multiplicando o algarismo 2 por 1000, nós podemos dizer que o algarismo 2 nessa posição, na quarta ordem, que representa as unidades de milhar, ele tem o valor 2000. Então, qual é o item que está correto ali? É o item D, porque o algarismo 2 está na ordem das unidades de milhar. Então, pessoal, um tempinho bem curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Vamos para a próxima atividade, para a próxima resolução. Então, lá, atividade 3. Essa é uma atividade que estava na Prova Brasil de 2009. E ela diz o seguinte: no ábaco abaixo, Cristina representou um número. O que é o ábaco? O ábaco é um instrumento para realizar operações de adição, de subtração. Provavelmente alguns já conhecem, né? Então, o ábaco ele vai representar o sistema de numeração decimal. Então, ele se assemelha muito ao quadro valor-lugar. Então, vejam que nós temos as unidades, nós temos o espaço ali para colocar as dezenas, as centenas, as unidades de milhar, as dezenas de milhar. Existem, inclusive, ábacos que podem ter mais ordens e mais classes, certo? Mas imagine que ali nós temos a representação de um quadro valor-lugar, só que na forma de um objeto que chamamos de ábaco, certo? Então ele vai pedir para a gente representar qual é o número que está aí nesse ábaco, certo? Lembrando que cada marcação ali em preto corresponde a um algarismo. Pessoal, ali no espaço das unidades nós temos 4 marcações. Isso quer dizer que ali nós temos representado o algarismo 4. E o algarismo 4 naquela posição, na posição das unidades, representam 4 unidades e assim por diante. Então vou dar um tempinho para vocês tentarem, vai valer aí como desafio, tentar escrever qual é o número que a Cristina representou no ábaco, certo? Vou dar um tempinho para vocês tentarem escrever esse número e a gente já retorna, ok?
Então, pessoal, conseguiram escrever o número? Eu falei que ficou como desafio, sabe por quê? Eu esqueci de dar para vocês as alternativas, que ia ficar muito mais simples, certo? Então, vamos lá. Qual foi o número que a Cristina representou no ábaco? Vamos fazer a leitura, pessoal, da direita para a esquerda, tá? Para ficar de acordo com o nosso sistema de numeração. Mas uma coisa que a gente já pode observar é que esse número que a Cristina representou no ábaco, ele tem 5 algarismos. E por que ele tem 5 algarismos? Porque ele vai da unidade simples até a dezena de milhar. Isso quer dizer que ele tem 5 algarismos. Então a gente já poderia eliminar 2 alternativas aí. A letra A e a letra B. Por quê? A letra A, o número 1314, tem apenas 4 algarismos. E a gente está procurando, eu não sei qual é o número ainda, mas esse número ele tem 5 algarismos, certo? Então a letra B, que representa o número 4131, também a gente pode descartar, certo? Porque esse número tem 5 algarismos. Então, ou é a letra C ou é a letra D. Então, a gente também já pode eliminar alguma coisa aí, porque olha só, qual é o algarismo que está representado lá nas unidades, que representa o último algarismo do número? Ali nós temos 4 marcações. Isso quer dizer que o último algarismo desse número é o algarismo 4. Então, será que é a letra C ou é a letra D? Qual que tem o 4 como último algarismo? Então, a gente também já pode eliminar o item D, porque o último número Si é representado pelo algarismo 4, então só pode ser a letra C. Mas vamos confirmar, né? Vamos lá. Então, ele tem como último número o algarismo 4, então a gente já sabe que não é o A, a gente já viu também que não é o B, descartamos o D, então vamos conferir se realmente esse número é o número que está representado no item C. Então, nas dezenas, como nós temos só uma marcação, então ali na dezena, a dezena é representada por um algarismo, então tá certinho ali, né? Termina com o número 14. Nas centenas, nós temos 3 marcações, isso quer dizer que nós temos como representado ali o algarismo 3, então nós temos 3 centenas. Confere ali também, né? Vejam que naquele número representado ali, 10.314, a ordem das centenas tem o algarismo 3. Nas unidades de milhar, nós temos uma ausência, e a ausência de quantidade sempre é representada pelo 0, e nós temos o 0 ali. E nas dezenas de milhar, nós temos uma marcação, quer dizer que nós temos ali uma dezena de milhar, certo? Isso quer dizer que a gente já sabe que esse número tem 5 ordens e ele tem exatamente aqueles algarismos. Então a resposta só pode ser a letra C. Então vou fazer para vocês a leitura desse número, lembrando
que quando o número passa de 3 ordens, ele vai para a classe dos milhares. Então, a gente faz a leitura daquele 10, que são os 2 primeiros algarismos como 10.000, porque ele pertence à classe dos milhares. Então, esse número ele é lido como 10.314, ok? Vou dar um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Tranquilinho até aqui, pessoal? Então vamos para a próxima resolução, próxima atividade. Atividade 4. As placas antigas dos automóveis eram formadas por 4 algarismos. Então vou colocar aqui um exemplo, eu digo já que é antiga, embora muitos carros ainda tenham essa placa, porque as placas utilizadas agora são daquele modelo Mercosul, certo? Então vejam assim, então as placas antigas, né, aos poucos as placas estão sendo substituídas pelos modelos novos, pelo modelo novo, mas essa placa, ela tinha a identificação dela, para identificar um carro, ela tem sempre 3 letras, né? No caso dessa placa, ela é representada pelas letras A, B, C, e os números eles são formados por 4 algarismos, né? No caso dessa placa, nós teríamos aí o número 1234, certo? Então, o número máximo que poderia aparecer ali seria o número 9.999, né? Sendo que em cada posição, a gente poderia usar do 0 até o 9. Nós poderíamos fazer a representação desse número utilizando todos os algarismos, certo? Aí, a pergunta é a seguinte: considere os algarismos 5, 9, 1 e 8. Qual é o maior número que se pode escrever usando esses algarismos sem repeti-los, certo? Imaginem que a gente vai utilizar esses algarismos, os 5, 9, 1 e o 8, para fazer a escrita de um número de uma placa, mas a gente quer que esse número seja o maior possível, certo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem qual número é esse, lembrando que ele tem que ser o maior possível, utilizando os 4 algarismos sem repetição, ok? Então um tempinho para vocês realizarem, para escreverem esse número e a gente já retorna, ok?
Então, pessoal, conseguiram escrever o maior número possível utilizando esses 4 algarismos? Então, nós temos que utilizar os algarismos 5, 9, 1 e 8. Mais uma vez, eu esqueci de deixar a tarefa mais simples para vocês, porque eu não mostrei as alternativas, mas elas estão aí na tela para vocês. Vocês conseguiram escrever um desses 4 números? Então, vamos lá. Nós temos que escrever o maior número possível. Bom, se eu quero o maior número possível de 4 algarismos, eu vou colocar qual desses 4 algarismos na classe das unidades de milhar. Por que eu sei que é a classe das unidades de milhar? Porque esse número ele vai ter 4 ordens. Ele vai ter a ordem das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Se eu quero o maior número possível, bom, e as alternativas já estão dando uma dica, porque todas começam pelo algarismo 9, é porque nós vamos escrever esse número, já que é o maior possível, nós vamos colocar o algarismo 9 nas unidades de milhar, certo? E agora, na segunda posição, ali na terceira ordem, qual algarismo vocês colocariam? Lembrando que a gente não pode utilizar o 9, porque não pode ter repetição de algarismos. Então, o melhor número, o melhor algarismo para colocar ali na terceira ordem seria a gente colocar o 8, que representa, na verdade, o 8 representa 800, né? O 5, que representa 500 naquela posição, ou o 1, o algarismo 1, que representa 100, o número 100, que representa 100 unidades. É claro que é o algarismo 8, certo? Porque ele é o maior possível. A gente já poderia aí eliminar duas alternativas, que é a C e a D. Então, nós vamos ficar ali na dúvida entre a alternativa A e a alternativa B, certo? Então, já utilizamos o algarismo 9, o 8, tá faltando a gente utilizar ali o 5 e o 1. Então, mais uma vez, se eu quero o maior número e está sobrando o 1 e o 5, o que representa naquelas duas posições um número maior? O 15 ou o 51? 51, né, pessoal? Então, quer dizer que na segunda ordem, nós podemos colocar o algarismo 5, representando 50 unidades, e sobrou o algarismo 1 para representar as dezenas. Então, nós conseguimos formar o maior número possível aí, que foi o número 9.851, que é o item A. Certo? Conseguiram acertar, pessoal? Então, vou dar um tempinho bem curtinho para vocês realizarem a correção da atividade e a gente já retorna, ok? Vamos à próxima, pessoal? Então, vamos lá. Questão 5. O carteiro identificou o número de uma residência. É esse número que está aparecendo aí na tela para vocês. Neste número, o algarismo 6 ocupa a ordem das... Então, vamos lá. Vou dar os itens para vocês, as alternativas. O algarismo 6 ocupa as unidades simples, as dezenas simples, as centenas simples ou as dezenas de milhar. Então, repetindo, o carteiro identificou o número de uma residência. Eu nem vou fazer a leitura desse número para não induzir a resposta, tá? É esse número de 5 algarismos que está na tela. Neste número, o algarismo 6 ocupa a ordem das... Então, vocês podem escolher uma das alternativas. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a resolução. Se quiserem, podem utilizar o quadro valor-lugar para facilitar. E a gente já retorna, ok?
Vamos à resolução, pessoal? Eu vou utilizar aqui, para fazer a resolução, o quadro valor lugar. Então, vamos representar esse número no quadro valor lugar. Então, nós temos ali na ordem das unidades o 0, de trás para frente, tá? Fazendo essa organização. Isso quer dizer que nós temos ausência de unidades nessa ordem. Na segunda ordem, nós temos o algarismo 6. Na terceira ordem, nós temos o algarismo 0. Nas unidades de milhar, ali na quarta ordem, nós vamos ter também ausência de unidades de milhar. Então, nós temos o 0 e nós temos uma dezena de milhar na quinta ordem, certo? Nós queríamos saber qual é a posição do algarismo 6. Então, nós temos aí o algarismo 6 na segunda ordem, representando as dezenas. Então, isso quer dizer o quê? Que o algarismo 6 está ocupando a ordem das dezenas simples. Então, a alternativa correta é a letra B. Acertaram, pessoal? Essa foi fácil, né? Então, um tempinho bem curtinho para a resolução e a gente já retorna, ok? Vamos à próxima atividade, pessoal? Então, vamos lá. 6. Uma professora escreveu no quadro 4 números e perguntou: em qual desses números o algarismo 7 vale 700? Então, vamos lá. A professora quer saber, ela escreveu um número com 4 algarismos. E ela quer saber em qual desses números o algarismo 7 vale 700. Vou dar aqui as alternativas e um tempinho para vocês realizarem essa atividade e a gente já retorna, ok? Como é que foi a resolução, pessoal? Foi tranquilo? Então vamos à correção. Então a professora escreveu 4 números ali no quadro de giz. Qual desses números, o algarismo 7, vale 700? Ou seja, em qual posição o algarismo 7 vai estar, desde que ele vale aí 700 unidades. A gente pode resolver de várias formas, pode ir direto para a resolução, a gente pode analisar cada um desses números, e eu acho que a gente vai fazer desse jeito, porque essa é uma forma da gente analisar e fazer a resolução. Às vezes a gente pega e faz a análise das alternativas que a gente tem. Então lá, na letra A, nós temos o número 1470. O 7, naquela posição, ele ocupa a ordem das dezenas. Isso quer dizer que na letra A, o algarismo 7 corresponde a 70 unidades. É a resposta correta?
Não, né, pessoal? Porque ela quer que o algarismo 7 tenha o valor de 700 unidades. Então, não marca a letra A. Letra B. O número é 3.704. O algarismo 7, ele está na posição, está na terceira ordem, representando a ordem das centenas. Então, quanto que vale aquele algarismo naquela posição ali? Então, na ordem das centenas, cada algarismo vale 100 unidades. Como nós temos o 7, então nós vamos ter 7 vezes 100, que é igual a 700. Poxa, é o que a professora estava pedindo. Então, nós temos aí a resposta, porque o algarismo 7, na terceira ordem, representa as centenas. Então, 7 vezes 100 igual a 700, como a professora pediu. Mas, nós vamos analisar, porque nós precisamos ter certeza de que marcamos a resposta correta, certo? Então, aqui nós temos o algarismo 7 representando 7 unidades. A gente já viu que na letra A, o algarismo 7 representa 70 unidades. Agora vamos verificar o C e o D, né? Na letra C, o algarismo 7 está nas unidades de milhar. Então, ele corresponde a 7.000. Então, essa não seria a nossa resposta. Ainda bem que a gente não marcou. E na letra D, nós temos o número 75.083. O algarismo 7 está nas dezenas de milhar. Isso quer dizer que ele representa o número 70.000. Então, a gente fez a verificação e nós temos certeza que a resposta certa é a letra D. Então, um tempinho bem curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Vamos à última atividade de hoje, pessoal. Então, a atividade 7. No ano de 2000, a população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, era de 95.701 habitantes. O número de pessoas que moravam em Corumbá, escrito por extenso, é... Vou dar as alternativas, pessoal. Letra A é esse número. Eu nem vou fazer a leitura para não induzir a resposta. Então, vocês têm aí a alternativa A, B, C ou D. Então, qual é a escrita por extenso que vai representar o número 95.701? Então, um tempinho rapidinho para vocês fazerem a resolução e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, eu vou fazer novamente a leitura do número e vocês vão observar bem qual é a escrita que corresponde à escrita por extenso desse número que está marcado ali em negrito, certo? 95.701. Então, a alternativa que corresponde à leitura que eu fiz desse número, a escrita está na letra D. E aí, acertaram, pessoal? Então, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje e para não fazer diferente das aulas anteriores, vamos à tarefa de casa, certo? Então, vamos lá. A tarefa é a seguinte: observe os algarismos que estão representados nas fichas abaixo. Então, anotem aí, pessoal.
algarismo 5, o algarismo 3 e o algarismo 7. Então, 5, 3 e 7. Nós temos esses 3 algarismos, certo? Então, anotem que daí nós vamos às perguntas, certo? Então, bem rapidinho, só para vocês anotarem os algarismos, a gente já retorna. Então, são esses 3 algarismos, pessoal, e nós vamos responder 3 perguntinhas. Então, quantos números de 3 algarismos podem ser formados por estas fichas sem repetir nenhum algarismo? Então, vocês vão combinar esses algarismos e formar o maior número possível de números, certo? No item B, qual foi o maior número que vocês conseguiram formar, utilizando os 3 algarismos sem repetir nenhum, certo? E no item C, eu quero saber qual foi o menor deles, certo, pessoal? Não esqueçam de resolver as atividades, colocar a data de hoje e entregar para o seu professor ou para a sua professora. Eu vou deixar a tela aqui para vocês terminarem de fazer a cópia das questões e a gente se vê na próxima aula, ok? Até mais!